Fala galera, sejam bem-vindos ao 12º episódio do podcast Bola Redonda. Antes de começar, eu já convido você a se inscrever no canal, se você estiver no YouTube, a seguir a gente, se você tiver alguma outra plataforma de streaming, seja Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam ouvir, seguir a gente nas nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição do episódio e também dar uma olhada lá no nosso site, que quarta-feira, lembrando, vai sair uma análise, do nosso novo quadro, por assim dizer, chamado Esquadrões Lendários, onde a gente vai analisar um pouco alguns times históricos, e lá no Instagram vocês foram lá e votaram entre Barcelona de 2009 e Brasil de 70. O Brasil de 70 ganhou, então fiquem ligados porque quarta-feira vai sair uma análise bem caprichada e bem maneira. Bom, então vamos começar então. Como vocês viram o título do episódio, Everton Ribeiro é o melhor jogador do Brasil. Então, bom, nesse episódio a gente vai estar procurando responder essa pergunta com os meus argumentos, né? Você pode concordar ou você pode discordar, isso daí tanto faz. Então vamos lá, vamos começar. E bom, pra mim, pra já começar, eu acho que, na minha opinião, Everton Ribeiro, pro nível do futebol brasileiro, Everton Ribeiro é craque. E isso pra mim não tem discussão. Até pouco tempo atrás, eu achava o Arrascaeta, por exemplo, um jogador melhor. Porém, eu acho que acaba que o Arrascaeta ele não consegue ser tão constante, né? Você vê muitos jogos do Arrascaeta em que ele não é tão brilhante quanto em outros. Acho que isso isso prejudica um pouco na análise dele. Mas enfim, Everton Ribeiro é um cara que já joga em alto nível por umas 5 temporadas, assim, com muita regularidade. Desde que está no Brasil, dessa década mesmo, de 2011 até 2020, Everton Ribeiro, a gente sempre cita ele praticamente como um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro. E isso é justo demais, né? Se a gente for lembrar, ele foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014, sendo o melhor jogador em ambos os campeonatos. E isso, logicamente, jogando uma barbaridade aqui no futebol brasileiro. Saiu do Brasil, foi para a Arábia, se não estou enganado. Voltou em 2017 para o Flamengo. Só que eu prefiro excluir o ano de 2017, porque acho que a análise vai ficar um pouco arranhada, né? Porque se a gente for parar pra lembrar, o Everton Ribeiro ele chega em 2017, no meio de 2017, faz um final de temporada aqui no Brasil, particularmente pra mim, bem ruim, bem abaixo, mas bem abaixo mesmo daquele Everton Ribeiro que encantou o Brasil todo em 2013 e 2014. Eu acho que dá pra gente falar um pouco talvez de tempo para se acostumar de novo ao futebol brasileiro, né? Ele passou bastante tempo fora do país, um futebol completamente diferente, e acredito eu que talvez isso tenha pesado um pouco pro baixo rendimento dele. Também a gente tem que pontuar a questão física, porque se a gente for lembrar o Al Ahly, que era o time do Everton Ribeiro, lá eles tinham o calendário sincronizado, né, com o futebol europeu. Então, ou seja, a temporada lá na época começou no meio de 2016 e terminou mais ou menos ali no meio de 2017. Então Everton Ribeiro não teve tempo de fazer uma pré-temporada, né? Então ele veio para o Flamengo sem a preparação física adequada, e isso logicamente que, como lá ainda é um futebol um pouco mais lento, é um futebol de nível inferior, né? Talvez provavelmente não se exige tanto fisicamente, se você for comparar com o futebol brasileiro. Porém, a questão física eu acho que pode ter pesado bastante pro mau rendimento dele em 2017. Bom, mas enfim, o Everton Ribeiro ele é um jogador. Everton Ribeiro é um jogador que surpreende muito, né? Provavelmente um jogador que faz os olhos de quem tá vendo brilhar, né? Um jogador que a qualquer momento ele pode tirar um coelho da cartola. E assim, o futebol que ele pratica, o futebol que ele joga é um futebol muito plástico, acabou sendo muito plástico. Só que eu acho que o diferencial dele, principalmente para outros jogadores do futebol brasileiro, é que o futebol dele é plástico, mas ele é um futebol objetivo, né? Muito difícil, muito raro o Everton Ribeiro
dar um drible, dar uma caneta e não ser em direção ao gol e ser completamente sem sentido. Uma simples caneta ou qualquer drible assim, ou um drible mais plástico, uma jogada mais plástica que não resulte em absolutamente nada, que seja só um drible pelo drible, né? É até um pouco raro a gente encontrar alguns jogadores brasileiros que sejam muito, muito bons, jogadores que joguem, praticam futebol muito plástico e que seja objetivo, né? Geralmente a gente acaba encontrando mais jogadores que sejam plásticos e que seja, como eu falei, o drible pelo drible, né? Enfim, é um jogador que pensa fora da caixa, é um jogador incomum, um jogador raro, como eu falei, principalmente para os padrões de nível do futebol brasileiro. Para mim, ele é o melhor jogador desde 2011. Isso excluindo o Neymar, né? Porque eu acho que o Neymar ele é tão fora da curva que mesmo o Neymar tendo jogado 2011 no Brasil, 2012 e um pouco de 2013, 2011 do Neymar foi uma coisa absurda. Na Libertadores, principalmente, até no Brasileiro, acabou não sendo campeão, é verdade, mas fez um ano maravilhoso, cheio de muitas glórias. Acabou que deu uma Libertadores pro Santos. Mas enfim, muita gente fala do Dudu, né? Do Palmeiras, campeão com o Palmeiras na Copa do Brasil em 2015, brasileiro de 2016, brasileiro de 2018, né? Um jogador que muito importante pro Palmeiras e também é um jogador que sempre vem sendo muito regular, né? A gente vê até hoje a falta que o Dudu faz na equipe do Palmeiras. Era um jogador extremamente importante. Mas para mim o Dudu ele não tem essa capacidade que tem o Everton Ribeiro. De que eu falei que a qualquer momento ele pode te surpreender, que você olha e seu olho brilha quando você está vendo o Everton Ribeiro jogar. Que a qualquer momento o Everton Ribeiro ele pode tirar um coelho da cartola, né? Como eu falei, é um futebol plástico, lindo e objetivo. Eu não vejo essas características que eu acabei de citar no futebol do Dudu, mesmo que ele tenha sido extremamente regular, decisivo e etc. Pra mim essas qualidades não cabem ao Dudu, né? A maneira que o Everton Ribeiro rege o time, né? É uma coisa engraçada que eu acho que a gente acaba talvez não valorizando o Everton Ribeiro da forma que ele deveria, né? Tanto que teve até um comentarista aí de uma certa emissora, acho que nem cabe ficar falando, citar nomes também, até porque eu acho que vocês conhecem, até porque acho que vocês viram, né? Essa declaração dizendo que do quadrado do Flamengo de 2019, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, o Everton Ribeiro é o que faria menos falta se saísse. Eu discordo totalmente, porque o Everton Ribeiro ele facilita o jogo de todo mundo, né? Ele é o cara que vai dar o passe, que vai deixar um Arrascaeta ou um Gerson ou um Bruno Henrique, vai facilitar o trabalho para esses caras poderem criar, vai facilitar para esses caras finalizarem. E assim, eu acho muito parecido, eu consigo traçar um paralelo entre o Everton Ribeiro, né, com o Benzema, né, pelo fato deles a gente olhar para as estatísticas e não ver tantos gols, não ver tantas assistências, né, no caso mais do Everton Ribeiro, mas a gente não vê números tão expressivos, mas se a gente for olhar, analisar mais a fundo, a gente vai ver o quão importantes esses caras são, principalmente dando um passe para alguém melhor colocado que vai armar uma jogada, para um passe para finalização, que é uma coisa que a gente acaba não valorizando tanto aqui no Brasil, que é uma coisa que acontece bastante na Europa, né? Um passe que facilita muitas coisas. Eu vejo essa semelhança assim, dada totalmente as proporções. Benzema é outro nível, só tô comparando assim, o papel e o valor que a gente dá para esses jogadores que fazem papéis diferentes, logicamente, mas acabam sendo um pouco parecidos também. E acho que para finalizar, eu tenho que citar aqui que se ainda não ficou claro, né? Everton Ribeiro é sim o melhor jogador do Brasil, né? Eu queria só apontar o seguinte: se você ser melhor, no conceito de ser melhor, é diferente de você estar melhor, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem o Marinho jogando muita bola, o Thiago Galhardo vivendo uma fase gloriosa na sua carreira jogando muita bola, o Cano
jogando muita bola. Um tempo atrás a gente tinha o Nenê também jogando muita bola, antes da pandemia principalmente. Mas é um dos artilheiros do ano, da temporada. Hoje eu vejo o Marinho e o Thiago Galhardo e o Cano jogando mais bola que o Everton Ribeiro, né? Eles estão em melhor fase. Quase todo jogo tem gol do Cano, quase todo jogo tem gol do Thiago Galhardo, quase todo jogo tem gol do Marinho. Ou seja, são jogadores que estão numa fase muito decisiva, né? O Cano sempre foi assim, acho que a gente só tá conhecendo agora, mas enfim. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: você prefere ter o Everton Ribeiro ou o Thiago Galhardo no seu time? Acho que hoje, ontem e sempre eu prefiro o Everton Ribeiro. A mesma coisa pro Marinho. Que o Marinho hoje pra mim é o que tá jogando mais bola no futebol brasileiro. Não necessariamente o que tá jogando mais bola é o melhor jogador, né? Isso acontece muito, principalmente até no futebol mundial, no geral, né? Por exemplo, um exemplo bem simples. O Modric, ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo, né? Mas a gente tinha na Copa Neymar, a gente tinha Cristiano Ronaldo, a gente tinha Messi. Estou falando os três, mas uma série de jogadores que são melhores do que o Kroos. Inegavelmente não tem como discordar que esses três são muito, muito melhores do que o Modric. Mas acabou que o Modric jogou mais bola do que esses caras, tanto que ganhou o prêmio. Aí eu não vou entrar no mérito de discutir se o Modric mereceu totalmente esse prêmio e etc, bola de ouro, não vou entrar nesse mérito, mas é só um exemplo que eu dou aqui e que pra mim isso ilustra muito bem o momento que a gente está no futebol brasileiro, né? Então sim, Everton Ribeiro é o melhor jogador do futebol brasileiro. Não acho que é quem está jogando mais bola no futebol brasileiro, né? Eu acho que o Marinho e o Thiago Galhardo até o Cano estão um pouquinho mais à frente. Nesse mês de setembro, né, principalmente o Everton Ribeiro tem jogado muita bola, né? À toa que meteu 2 golaços, um gol antológico contra o Bahia e outro sensacional, absurdo contra o Fortaleza, né? Ou seja, um cara que tá jogando muita bola. Mas é isso. Acho que deu pra ficar claro o que eu penso sobre esse assunto de ser melhor e estar melhor, né? Bom, agradeço se você chegou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Um abraço.